Olá! Hoje nossa conversa vai fundo no capítulo 45 do livro de Isaías. É um texto assim muito denso, né? Cheio de declarações fortes sobre o controle de Deus. Olá. Sim, é um capítulo fundamental mesmo. Mostra a soberania divina de um jeito bem explícito. Então, vamos lá. O capítulo já começa de um jeito bem marcante. Deus falando direto com Ciro, o rei da Pérsia. Isso, e chamando ele de seu ungido. Logo no versículo 1. Exato. O que já é, assim, chocante, né? Porque ungido, ou Messias em hebraico, era um termo mais para figuras de Israel, reis, sacerdotes. Com certeza, aplicar isso a um rei estrangeiro que nem o conhecia direito é algo que chama muita atenção. Mostra essa autoridade de Deus sobre tudo e todos. E aí vem a promessa, né? Que Deus vai na frente dele, vai aplainar montanhas, quebrar portões de bronze. Cortar trancas de ferro, versículos 1 e 2. E até dar tesouros escondidos, no versículo 3. É uma capacitação impressionante. Mas o porquê disso tudo é que pega, né? Exatamente. O ponto intrigante é esse. Deus faz isso por Ciro, que nem o conhecia, como diz o versículo 4. E a razão explícita é: Por amor de Jacó, meu servo, e de Israel, meu escolhido. Versículo 4 também. Isso é disruptivo. totalmente. Mostra que os planos de Deus funcionam de um jeito que a gente nem sempre entende, usando quem ele quer. Isso. Uma soberania que não está limitada só ao povo de Israel, mas que usa a história toda, as nações, para cumprir seus propósitos. Nesse caso, libertar Israel do cativeiro babilônico. E aí chegamos no coração do capítulo, acho. Aquela afirmação repetida várias vezes. Ah, sim. A unicidade de Deus. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Isso aparece nos versículos 5, 6, 18, 21, 22. É martelado, né? É a afirmação central, sem dúvida. E não é só para Israel. É para ser conhecido desde o nascente do sol até o poente, como diz o versículo 6. Uma verdade universal. E tem aquela parte bem forte no versículo 7, sobre formar a luz e criar as trevas. Sim, faço a paz ou prosperidade e crio o mal ou calamidade. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isso sempre gera muita discussão, né? Com certeza. É uma declaração muito forte sobre a soberania. Não que Deus seja a origem do mal moral, claro, mas que nada, nem mesmo os eventos ruins, a calamidade, escapa do controle último dele. Entendi. Nada acontece por acaso ou pelo poder de outro Deus. Exatamente. Coloca o Deus de Israel como o único criador e controlador de absolutamente tudo. Uma ideia, assim, radical naquele mundo cheio de deuses, né? Politeísta. Faz todo sentido. E isso conecta com aquele aviso para não questionar o Criador, usando a imagem do oleiro e do barro lá nos versículos 9 e 10. Perfeito. É um chamado à confiança, mesmo quando a gente não entende os porquês. Confiar no oleiro. E o texto também faz um contraste bem claro, né, entre esse Deus único e os ídolos. Sim, muito forte. Descreve os ídolos como feitos de madeira, que não podem salvar, lá no versículo 20. Chama quem confia neles de ignorante e diz que os fabricantes vão ser envergonhados. Isso, no versículo 16. É um contraste direto. Enquanto isso, para Israel, vem a promessa de salvação eterna, no versículo 17. E a visão vai além para o futuro. Versículo 23. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Isso só bem universal. É universal. O que nos leva a pensar no alcance desse plano todo. O convite no versículo 22 é direto. Voltai-vos para mim e sede salvos vós todos os confins da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Exato. Mesmo que a ação imediata com Ciro seja focada em Israel, a intenção de salvação que Deus declara ali abrange o mundo todo. E a justiça, a força, tudo isso está só nele, né? Versículo 24. Unicamente nele. E a justificação final, no versículo 25, é para os descendentes de Israel, mas no contexto desse chamado universal, sugere que está disponível para todos que se voltam para ele. Então, para a gente amarrar as ideias principais de Isaías 45, temos essa soberania total de Deus. Absoluta e exclusiva. Sobre a história, sobre a criação. O poder dele de usar quem ele quer,
até figuras inesperadas como Ciro, Sim, instrumentos improváveis. a crítica forte aos ídolos, mostrando que são inúteis, em contraste com o Deus vivo e verdadeiro. E um propósito de salvação que começa com Israel, mas que mira um reconhecimento e uma resposta do mundo todo. Perfeito, é uma visão muito ampla. E pra gente terminar, fica uma reflexão, talvez? Olha, acho que sim. O versículo 18 diz que Deus criou a terra não para ser um caos, mas para ser habitada. Se a gente junta isso com a visão do versículo 23, de toda a humanidade o reconhecendo, Interessante. o que isso pode sugerir sobre o propósito maior por trás de tudo, da história da nossa existência. Mesmo quando as peças no tabuleiro, como Ciro, nem sabem o jogo completo em que estão. Fica aí a pergunta sobre esse sentido último que conecta tudo.